relacionamento, somos presos e sofremos muito, mas chega aquele momento da libertação, do acerto, da solução. Aí a gente respira, aliviado, porque chegou a libertação. Eu me lembro que uma ocasião eu tinha uma dívida a pagar, e eu fiquei assim, sendo ameaçado, sabe? Eu passei por uma situação constrangedora, e graças a Deus, quando eu quitei aquela dívida, eu falei, que maravilha, estou livre, livre. Irmãos, nós lemos aqui um texto, o endemoniado de Gadareno. Este homem, ele vivia uma situação muito difícil, se é que nós podemos falar assim, porque era a morte mesmo. Era uma situação constrangedora. Este homem estava possesso de uma legião de demônios. Este homem estava aprisionado pela quantidade de demônios que algemava a sua vida, que trazia tristezas, angústias para a sua vida. Este homem não tinha uma vivência, ele não tinha um relacionamento social, ele não poderia estar em todos os lugares, frequentando os melhores lugares, porque não havia essa liberdade para ele. Então a vida social deste homem era constrangedora, era muito ruim, muito delicada, e por essa razão este homem se encontrava sempre nos sepulcros, nos montes, nos lugares mais obscuros, porque é isso que Satanás faz com o ser humano. Ele afasta o ser humano de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é correto, de tudo aquilo que é certo, de tudo aquilo que é maravilhoso, porque esta é a missão de Satanás: matar, roubar e destruir. Satanás, ele destrói o relacionamento, a confiança, ele mata as pessoas. Satanás leva as pessoas para uma vida totalmente arruinada. Este homem não tinha as suas necessidades básicas, o seu provento, o seu dia a dia. Este homem não podia sentar na mesa sequer para alimentar, para um almoço, para uma refeição. E esta obra satânica, ela ainda não parou. Ela continua. Nós observamos esses rapazes, moças, que estão sofrendo com o vício do crack. Eles ficam durante o dia comendo lixo, comendo resto de comida e correndo na frente das autoridades, vivendo feito um bicho, feito um animal. Vez por outra vamos no Jacarezinho visitar os filhos, e quando passamos ali na entrada do Jacarezinho, nós observamos assim na beira da linha, aquele corredor de garotos, de rapazes, e hoje lamentavelmente pessoas idosas estão frequentando essa feira, a feira do crack. É uma coisa nojenta, uma coisa assim ruim, mas é uma obra satânica, e por essa razão eles estão sofrendo muito. E agora já temos um dado estatístico, que mais de 60% das cidades brasileiras já tem o crack, é em pleno funcionamento. Mais de 2 milhões de pessoas viciadas com o crack. É uma obra satânica, ela vai sendo enxertada na vida das pessoas. E este homem de Gadara, ele é um retrato vivo disso. Este homem estava totalmente endemoniado, não tinha as suas necessidades, o seu provento para o seu dia a dia. Um homem foragido da justiça. Diz o texto que ele era preso e ele quebrava todas aquelas cadeias.
todos os grilhões eram partidos. Então este homem era um homem foragido da justiça, e todos tinham medo, receio deste homem. A presença dele incomodava as pessoas. Havia conflito naquele coração, constantemente sem paz, sem harmonia. Um homem que não podia deitar e dormir, um homem que não podia descansar, um homem que não tinha alegria no seu coração. Mas era um ser humano, era uma pessoa como qualquer um de nós, que precisava de libertação, que precisava ser abençoado por Deus, que precisava ser restaurado por Deus, que precisava ser abraçado. Era um homem como qualquer um de nós. Então, analisando a vida deste homem, o seu perfil, nós imaginamos como aquele homem necessitava de Deus, como ele precisava do amor de Deus, como ele precisava da graça de Deus, como ele precisava ser liberto daquela situação que era terrível. Este homem vivia nos sepulcros, vivia no cemitério. Irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem alguém aqui que trabalha no cemitério. Alguém aqui conhece? Conhece, né? Mas são poucos. Eles não falam assim: olha, eu trabalho no cemitério. Porque é um lugar que ninguém quer ir. É um trabalho digno e necessário. E graças a Deus por aqueles que trabalham lá. Mas ninguém quer ir lá. Ninguém quer ir. Nós vamos lá por obrigação, por necessidade, para despedir de um ente querido. Mas este homem fazia do cemitério a sua morada, a sua residência. E ele estava constantemente ali nos sepulcros, nas montanhas, gritando, se retalhando. Este homem sofria muito nas garras de Satanás. E o texto diz que quando Jesus chegou para ele e perguntou qual era o seu nome, ele falou legião, porque não era apenas um demônio, mas era uma legião, eram muitos demônios que estavam ali atormentando aquela vida. Mas o Senhor Jesus chegou lá, diz o texto, e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Irmãos, eu não estudei, eu não me preocupei em estudar que cidade era esta, a questão histórica desta cidade, eu não estudei a geografia desta cidade, em que posição, onde ela se localizava, mas uma coisa é certa, Jesus chegou ali. O Senhor Jesus foi àquele lugar, e onde Jesus chega, ele abençoa. Aonde Jesus chega, ele restaura. Aonde ele se apresenta, maravilhas acontecem. E Jesus chegou na minha casa, e vai chegar na casa dos irmãos e de tantos outros que clamarem a ele por misericórdia. Ele chegou naquela província. Ele chegou diante daquele homem que tanto necessitava, e com certeza Jesus, ele está aqui nesta noite, e quando Jesus se apresenta, é para fazer maravilhas, é para abençoar a nossa vida, é para trazer cura, é para trazer libertação, é para trazer bênção, é para desvendar os nossos olhos, é para tirar as escamas dos nossos olhos, é para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. E Jesus, ele chega em Gadara trazendo bênção, trazendo libertação, trazendo cura para aquele homem, dando àquele homem a libertação. Mas por que Jesus chegou àquele lugar? Para desfazer as obras do mal. E esta é a missão de Jesus. No Evangelho de João ele diz: eu vim para desfazer as obras de Satanás.
E esta é a obra que Jesus está realizando. Irmãos, quantas pessoas, graças a Deus, têm sido salvas por Jesus? Quantas pessoas estão sendo libertas? Quantas pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Jesus? Quantas pessoas estão alcançando a salvação e hoje estão respirando aliviadas porque encontraram com Jesus? Porque estão desfrutando da presença dele? E nós podemos agradecer muito a Deus pela presença de Jesus, pela obra que ele fez em nossas vidas, trazendo a salvação. E a coisa mais linda é a gente poder dizer: eu sou um salvo por Jesus Cristo. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu fui selado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu estou agora aguardando a volta bendita de Jesus. Isso que é maravilhoso. E quantas pessoas hoje podem fazer isso? Milhões e milhões de pessoas em nosso Brasil têm aceitado a Jesus. Mas nós precisamos ainda continuar pregando, porque há outros milhões e milhões que necessitam ouvir falar de Jesus, que necessitam de Jesus, que precisam receber a salvação. Nós temos lá milhares e milhares de ribeirinhos precisando ouvir falar de Jesus. O estado do Amazonas está cheio de pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Em nosso Brasil, apesar da grandeza do nosso país, apesar de tantas igrejas pregando através da televisão, há dados de muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Recebemos uma comunicação da Junta de Missões Mundiais. 3.800 povos ainda não ouviram falar de Jesus. O Cristo que liberta, o Cristo que desfaz as obras de Satanás, o Cristo que transforma os corações, o Cristo que dá a vida eterna para as pessoas e abre suas mentes, seus corações, ilumina o seu caminho. Então o Senhor Jesus, ele veio com esta missão, desfazer o mal. E a palavra do Senhor, ela diz assim, que Jesus veio trazer uma vida abundante. Irmãos, Satanás tem acorrentado muitas vidas. E lamentavelmente dentro da igreja, ele acorrenta muitas pessoas, ele engana as pessoas. E causa atrocidade dentro da igreja, mas quando nós nos deixamos ser libertos por ele, então ele nos abençoa. Mas por que Jesus chegou ali, naquela cidade? Por que chegou ali aquele libertador? Porque ele é onipresente. Jesus pode estar em todos os lugares. É bem verdade que ele chegou ali pessoalmente, mas o Senhor Jesus, ele pode se fazer presente. Da mesma maneira que ele chegou em Gadara, ele pode chegar em nossa casa. Da mesma maneira que ele chegou naquela cidade, ele pode chegar no seio da nossa família. Ele pode chegar nos nossos negócios. Deus pode nos abençoar. E pela sua onipresença, ele chegou àquele lugar e vai chegar também em nossas vidas, trazendo bênção, para que possamos desfrutar da sua graça e do seu amor. Jesus, ele promove maravilhas. Ele promove prodígios. Jesus realiza algo que o homem não pode realizar. Este homem estava preso, endemoniado, este homem era perigoso, este homem, ele passava medo para todas as pessoas. Todos se sentiam amedrontados com a sua presença. E quando o Senhor Jesus chegou ali, aquele homem disse para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Então Jesus repreendeu aquele mal, Jesus repreendeu aquele demônio, e todos ficaram assim pasmo,
maravilhados, porque Jesus trouxe a libertação para aquele homem. E diz o texto: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aquele homem que era um louco, que era endemoniado, que estava no sepulcro, agora este homem está em estado perfeito. Ele está agora vestido. E é isso que Jesus faz na vida do ser humano. Trazer para nós aquilo que é perfeito, aquilo que é lógico, aquilo que é correto, aquilo que é aceito. É isto que Jesus faz na vida do ser humano. E é isso que Jesus tem feito em nossas vidas. Então diz a palavra que todos ficaram pasmo, alegres, felizes. E este homem agora se propõe a caminhar com Jesus. Ele se propõe a seguir o Senhor Jesus, a estar com Jesus. Mas Jesus disse para ele: vai para os seus e fala para todos quão grandes coisas o Senhor te tem feito. E aquele homem foi então para Decápolis, anunciando a todos o milagre que Jesus realizou, a maravilha que Jesus realizou em sua vida. E diz a palavra de Deus: e todos se maravilhavam. Então, amados irmãos, quando nós experimentamos o poder de Deus, quando nós deixamos Jesus atuar em nossas vidas, nós então somos abençoados e somos então testemunhas vivas do seu poder e da sua graça. O Senhor Jesus, ele manifestou ali a sua misericórdia. Ele estendeu a sua mão de misericórdia sobre a vida daquele homem. Um homem que estava à margem da sociedade, abandonado pela sociedade, até mesmo pelo governo. Ninguém queria aquele homem por perto, mas Jesus foi lá com a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus, ela se estende de geração a geração. Se nós estamos hoje vivos, se nós estamos caminhando sobre a face da terra, é porque Deus nos alcançou com a sua misericórdia. O Senhor Jesus foi ali manifestando o amor de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão hoje na sarjeta? Quantas pessoas estão por aí humilhadas? Quantas pessoas estão aí aflitas, atribuladas? Quantas pessoas tentando suicídio? Quantas pessoas tentando se matar, se embriagando? Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos levar o amor de Deus para todas as pessoas. Foi isso que Jesus realizou ali. Ele levou o amor de Deus para aquele homem. Para aquele homem. Ele levou o amor de Deus. Ele manifestou ali o amor de Deus. E para encerrar, o Senhor Jesus, ele manifesta também ali o poder de Deus. Contra aquela legião de demônios, somente o poder de Deus. Amados irmãos, nós precisamos clamar pelo poder de Deus. Receber o poder de Deus. E deixar que o poder de Deus nos use, para que outras vidas sejam libertas, transformadas, para que outros alcancem a bênção da libertação. Jesus, ele chegou lá com o seu poder, repreendendo aquela legião de demônios. Diz a palavra de Deus que aqueles demônios pediram a Jesus que permitisse eles entrarem nos porcos. E Jesus então permitiu, porque Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Então, amados irmãos, nós queremos deixar essa mensagem com os irmãos. A chegada de um libertador. Jesus é o nosso libertador. É Ele que quebra todas as algemas de Satanás.
Satanás engana, Satanás mente, Satanás leva o homem para o abismo, mas quando nós clamamos a Deus, o Senhor Jesus, ele manifesta ali o seu poder, ele quebra as algemas de Satanás e dá então a vitória através do seu poder. Amém? Que Deus nos abençoe. Se há alguma situação difícil em sua vida, difícil de ser resolvida, acredite no poder de Deus. Acredite no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Acredite que Jesus é o libertador, aquele que transforma os corações e dá a nós o alívio. Que Deus nos abençoe.